Olá, galerinha, estou de volta. Vamos dar continuidade à explanação da nossa apostila da semana passada, chamada Vícios de Linguagem, né? Lembrando que vícios de linguagem são aquelas palavras ou construções que vão de encontro às normas da língua padrão. São aquelas alterações defeituosas, né? Contra as regras da língua culta. Bem, nós vimos a semana passada dois vícios de linguagem. A ambiguidade, também chamada de anfibologia, que é a duplicidade de sentido, e vimos o barbarismo, né, que são aquelas alterações defeituosas em relação à grafia, à pronúncia, à morfologia e à semântica. Continuando, nós vamos ver hoje a cacofonia, né? Cacofonia significa mau som. Então, a cacofonia nada mais é quando você une duas ou mais palavras, resultando em uma terceira palavra com um som bastante desagradável. Ou então você une a sílaba final de uma palavra com a inicial de outra, que também vai resultar em um som bem desagradável. Então, a cacofonia nada mais é do que a união de sons desarmônicos, vamos dizer assim, né? Sons desarmônicos. Então, eu coloquei um conceito aqui, olha. Ocorre quando a junção de duas ou mais palavras na frase provoca som desagradável ou palavra inconveniente. Então, eu tenho como exemplos, uma mão lava a outra. Então, se você une aqui o mar de uma e mão, formou uma terceira palavra, mamão, uma mão. Tá? Então, isso é o cacófato. Vi ela na esquina. Olha só, a união do vi com ela formou viela, uma terceira palavra. Dei um beijo na boca dela. Olha que coisa desagradável aqui. Você uniu aqui o K, né, a sílaba final de boca, que é o K, e o dela, formando uma terceira palavra, cadela. Então, isso vem a ser a cacofonia, galera. Vamos a alguns exemplos aqui, olha. A empresa é dirigida pela dona Marta. Tá? Então, você uniu pela com dona, forma uma terceira palavra, pela dona. E quando você fala isso de forma rápida, aí que fica bem clara, né? A presença dessa terceira palavra. A empresa é dirigida pela dona. Meu coração por tigela. Olha esse outro aqui. Tigela. Né? Uniu o ti com o verbo gelar aqui, forma uma terceira palavra, tigela. Não quero amarela. Amarela, ó. O amar e o ela formou amarela. Ela tinha afeto por todos. Então, pegou-se o lá do pronome ela e o tinha formou uma terceira palavra, lá tinha. Na vez passada, tá? Então, formou aqui vespa. Uma prima minha me contou. Tá? Então, eu tenho a sílaba final de prima, o ma, e mais o pronome minha formou maminha. Uma prima minha. Fica desagradável, né, galera? Já que tinha resolvido tudo. Olha, você uniu três aqui, formando uma terceira palavra, jaquetinha. Olha essa fada linda. Então, você tem o sa de essa e o fada, formando uma terceira palavra, safada. Então, aqui nós temos exemplos de cacofonia. Tá ok, galerinha? Vamos lá, continuando aqui uma manchete do Globo. Unidos da Tijuca ganha seu quarto estandarte em 6 anos. Então, você pegou a sílaba final de Tijuca, o K, e mais a sílaba inicial de ganha, formou caga, né? Bem desagradável. Vamos ao próximo slide aqui. Querido, o almoço está na mesa. Vou mijar, meu bem. É como se você formasse uma terceira palavra, mijar. Né? Vou mijar. Cacófato. Vamos evitar que isso é vício, é feio. Tá ok? Bom, continuando o nosso próximo, né? Nosso próximo vício é o pleonasmo. Tá ok? Mas antes, galera, cumpre esclarecer a vocês que nós temos dois tipos de pleonasmo. O pleonasmo literário, também chamado de estilístico ou intencional, e o pleonasmo vicioso. Esse segundo, que é o vicioso, você tem que evitar, porque ele que é o vício de linguagem. Então, o que vem a ser o pleonasmo literário ou estilístico, né? É aquele usado por poetas, escritores, compositores.
Então, ele tem função estilística quando ele quer realçar uma ideia, dar mais ênfase a essa ideia. Tá? Então, nesse caso, é o pleonasmo literário. Coloquei um conceito aqui, olha, o pleonasmo literário ou intencional é usado com intenção poética de oferecer maior expressividade ao texto. Assim, nesse caso, ele é considerado uma figura de linguagem, não um vício como o outro, que a gente vai ver daqui a pouco, tá ok? Em outras palavras, o pleonasmo literário é utilizado intencionalmente, né? Por isso que ele é também chamado de pleonasmo intencional, como recurso estilístico e semântico para reforçar o discurso de seu enunciador, tá? Então, essa é a diferença do pleonasmo literário que nós vamos ver para o outro. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui onde está bem presente o pleonasmo estilístico ou literário. Aqui eu tenho um verso de um poema de Manuel Bandeira que diz assim: chovia, olha aqui, chovia uma triste chuva de resignação. Galera, o verbo chover, ele não necessita de complemento, porque ele é um verbo transitivo. Verbo transitivo é todo aquele que não precisa de complemento. Você, por si só, a gente já entende o sentido dele. Então, não precisa saber quando choveu, por que choveu. Agora, aqui neste verso, o poeta quer deixar claro que não se trata de uma chuva qualquer, mas de uma triste chuva de resignação. Então, quando ele colocou aqui, chovia uma triste chuva, isso aqui é um reforço estilístico. Ele quer realçar a ideia da chuva, que é uma chuva de resignação, uma triste chuva de resignação. Então, aqui eu tenho o pleonasmo estilístico, reforçando a ideia de que não é uma chuva qualquer, mas de uma chuva de resignação. Então, neste caso, eu tenho o pleonasmo estilístico ou literário. Aqui eu tenho também um verso de um poema chamado Mar Português, do poeta português Fernando Pessoa, em que ele fala: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Galera, a gente sabe que o mar, ele é salgado. Mas quando o Fernando Pessoa utilizou a palavra salgado aqui em relação ao mar, ele quer estabelecer uma relação entre o mar, o sal presente no mar e o sal das lágrimas derramadas pelo povo português. Então, quando ele utilizou o adjetivo salgado aqui, galera, salgado em relação ao mar, ele está dando ênfase, ao substantivo mar. Então, neste caso, eu tenho que um pleonasmo estilístico ou literário. Procuro só a escuridão, a purificação na calada da noite preta, o substantivo noite, ele já passa essa ideia de escuridão, mas quando o Vange Leonel utilizou aqui noite preta, o adjetivo preta é um recurso estilístico, um efeito poético para dar ênfase ao substantivo noite. Então, aqui, novamente, um exemplo de pleonasmo estilístico ou literário. Neste caso, ele não é vício, ok? Ele é uma figura de linguagem. Agora, o outro, este sim, o pleonasmo vicioso, tá? Eu botei assim: pleonasmo vicioso, também chamado de redundância, é a repetição de uma informação desnecessária na frase. Então, gente, o pleonasmo vicioso, o nome está dizendo vicioso, é o uso de palavras supérfluas, ou seja, de palavras desnecessárias dentro de uma frase. É o que a gente chama de redundância. O que é redundância? São aquelas palavras que não são necessárias. Você coloca ali, mas não é preciso a presença delas dentro da frase. Então, isso é redundância. Existem os pleonasmos viciosos que eles são, se utiliza muito, eles são bem assim, aparece bastante dentro da língua portuguesa, mas deve ser evitado. Por exemplo, vamos entrar para dentro de casa. Então, aqui, entrar para dentro. Entrar já se supõe que seja para dentro. Então, bastava dizer, vamos entrar. Esse para dentro aqui seria desnecessário. Então, isso aqui é supérfluo, tá ok? Isso é redundância. Dr. Paulo não está. Ele saiu lá para fora agorinha.
Esse saiu já foi para o lado de fora. Então, bastava dizer, ele saiu. Esse lá para fora é desnecessário. Isto é o pleonasmo vicioso. Vamos lá aqui, ó. Alguns exemplos de pleonasmo vicioso. Fatos reais. Às vezes a gente está vendo um filme, né? Esse filme é baseado em fatos reais. Gente, se é fatos, é algo real. Então, esse reais aqui, desnecessário. Bastava dizer fatos. O filme é baseado em fatos. Criar novos empregos. Se você está criando, já é algo novo. Então, esse novo aqui, desnecessário. Criar empregos. Planos e projetos para o futuro. Se você está fazendo planos e projetos, só pode ser para algo que ainda está por vir, né? Para o futuro. Então, seria desnecessária essa expressão aqui para o futuro. Bastava falar planos e projetos. Antecipar para antes. O que é desnecessário aqui? Este para antes. Antecipar. Depois, em seguida. Aqui, ou você usa uma expressão ou usa outra. Vou deixar para depois, né? Em seguida, eu falo com vocês, mas os dois ao mesmo tempo não tem condições, né? Ou você usa um ou você usa o outro. Conviver junto. Se você convive, você já está junto, né? Com alguém. Então, conviver. Esse junto também é desnecessário. Labaredas de fogo. Que eu saiba, só existe labaredas de fogo, não existe labareda de outra coisa, né? Então, apenas labaredas. Goteira no teto. Vocês já viram goteira no chão? Eu não, né? Então, goteira, só isso, tá? Aquela goteira está incomodando. Não é preciso dizer goteira no teto. Habitat natural, né? Bastava falar a palavra habitat, tá? O panda vive em seu habitat. Tá? Se habitat já é o lugar natural daquele ser, daquele animal, tá, ok? Então, habitat. Monopólio, exclusivo. Se é monopólio, já é algo exclusivo. Aviação Forte mantém o monopólio do transporte público em Ananindeua. Bastava falar só monopólio. Hepatite no fígado. Gente, a hepatite, ela só acomete o fígado, não comete nenhum outro órgão do corpo. Tá? Então, apenas hepatite. Rever novamente, tá? Apenas rever. Vou revê-la daqui a pouco. Vou revê-lo dentro de alguns dias. Então, bastava o rever. Esse novamente é desnecessário. Voltar atrás, né? Outro pleonasmo bastante usado, né? Ele voltou, tá? Nada de voltar atrás. Brisa matinal da manhã. Se a brisa é matinal, ela já ocorre pelo período da manhã. Então, basta dizer brisa matinal. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, na apostila de vocês há outros, né, de pleonasmo vicioso. Vamos lá. Continuando aqui, olha. Na minha opinião pessoal. Gente, se a opinião é sua, ela já é pessoal. Então, esse pessoal aqui é totalmente desnecessário. Na minha opinião, eu acho que isso não deveria ter sido feito assim. Nada de na minha opinião pessoal, tá? Mas aqui alguns exemplos de pleonasmo vicioso. Prefeitura municipal, olha, se é prefeitura, né, refere-se ao município. Então, nada de municipal. Prefeitura. Canja de galinha. Canja só é de galinha, gente, tá? Segredo secreto. Segredo. Vou contar-te um segredo. Pronto. Encarar de frente. Ninguém encara de costa nem de lado, né? Encarar. Pronto. O que então que está grifado aqui, ó, tá? De vermelho, tá? É porque é desnecessário, é supérfluo. Sorriso nos lábios, tá? Basta sorriso, tá, ok? Bora lá, mais uns exemplos aqui, ó, de pleonasmo vicioso. Vamos lá, aqui, ó. Hemorragia de sangue, tá? Bastava usar o hemorragia. Foi esfaqueado e teve uma hemorragia. Duas metades, tá? Bastava falar metades. Ambos os dois, tá? Ou ambos ou os dois, tá? O que não pode é usar
eles ao mesmo tempo. Verdade verdadeira. Isto é verdade. Tá? Não é necessário ser verdadeira. Fato real. Nós já vimos naquela outra frase, né, frase anterior, fato. Propriedade característica. Se é propriedade, já é algo característico. Tá? Então, esse característica aqui, essa palavra característica aqui, não é necessária. Sair para fora, entrar para dentro, né, são os clássicos, né, dos pleonasmos viciosos. Subir para cima, descer para baixo, tá? São clássicos dentro do pleonasmo, mas vamos evitar. Encarar de frente, nós já vimos, basta encarar. Adiar para depois, se você vai adiar, você já vai deixar para um outro momento. Então, vou adiar para mais tarde o compromisso. Pronto, tá? Nada de para depois. Retornar de novo, se você vai retornar, né? Não é preciso este de novo aqui. Tá bom, galerinha? Vamos ver mais um exemplo aqui, olha. Há 10 anos atrás. Cuidado com esse erro. Temos aqui um pleonasmo vicioso, uma vez que o verbo haver nessa frase indica tempo passado, né? Algo decorrido. Não havendo, portanto, a necessidade do emprego do advérbio atrás. Para que tal redundância não ocorra, basta que se use apenas uma das palavras que indica passado. Então, junto com o verbo haver, que indica o tempo decorrido, o tempo que já foi, que já passou, não pode usar o advérbio atrás, né, galera? Tá? Ou você usa só o verbo haver, ou você utiliza o advérbio atrás. Como nos exemplos aqui, ó. Há 10 anos. Então, quando se diz há 10 anos, é porque já está dizendo que algo já passou. Não há necessidade do advérbio aqui atrás, né? Há 10 anos atrás. Não, há 10 anos. Se você quiser usar o atrás, você tira o verbo haver e fica somente 10 anos atrás. Ó, você retirou o verbo haver aqui da frente, correto? Então, essas duas construções, elas estão corretas. O que não pode usar é o verbo haver e o advérbio atrás ao mesmo tempo, que você estaria incorrendo em pleonasmo vicioso. Tá ok, galerinha? Bem, vamos ver o nosso próximo vício de linguagem, que é o solecismo, né? Vamos lá. Eu coloquei assim na apostila de vocês. Solecismo é uma inadequação na estrutura sintática da frase, tá? Então, aqui eu botei assim, ó. Solecismo é um vício de linguagem caracterizado por ser um desvio gramatical que ocorre no nível sintático da língua. Trata-se de um erro muito comum que cometemos com frequência numa conversa informal. Exemplo, vou no banheiro. O correto seria vou ao banheiro, vou à feira, vou ao cinema. Daqui a pouco eu explico essa questão do no aqui. Isso acontece porque na linguagem oral e coloquial nós não nos preocupamos tanto com a construção das frases. Entretanto, é importante saber as normas da língua para que nos textos você utilize a forma correta. Lembre-se que os vícios de linguagem são desvios da linguagem que ocorrem por desconhecimento das normas gramaticais ou mesmo por descuido do falante. Tá? Então, o solecismo é considerado um erro na estrutura sintática da frase. Em outras palavras, o que é o solecismo? É um desvio de sintaxe. Aí você pergunta, professora, mas o que é a sintaxe, né? A sintaxe é a parte da gramática que estuda a adequada colocação das palavras dentro de uma frase. As palavras não podem estar jogadas, né? Elas têm que estar de forma adequada dentro de uma frase. E também a sintaxe ela vai estudar a relação que essas palavras elas têm umas com as outras dentro da frase, dentro da oração, né? Então, quando não há adequação, não há relação entre essas palavras, você pode incorrer em um solecismo. Esse solecismo, galera, ele se dá em 3 níveis, ou seja, eu tenho 3 tipos de solecismo. O solecismo de concordância, que pode ser nominal e verbal. O solecismo de regência, também nominal e verbal. E o solecismo de colocação pronominal.
Então, nós vamos ver cada um deles aqui, olha, tá? O solecismo em nível de concordância. Há dois tipos de concordância entre as palavras de uma frase. A concordância nominal, entre os substantivos e artigos, adjetivos, pronomes e numerais, né? Então, o que vem ser essa concordância nominal, gente? É a concordância do substantivo, que eu chamo de nome, né? Então, é a concordância do substantivo com os termos que se referem a ele. Por exemplo, quais são os termos que podem se referir ao substantivo? Artigos, pronomes, adjetivos, advérbios, numerais. Então, esses termos que se referem ao nome, ou seja, ao substantivo, eles têm que estar concordando com este substantivo em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Então, isso que é a concordância nominal, tá? E o outro tipo de concordância é a verbal, onde o verbo ele vai concordar com o sujeito da oração. Coloquei aqui, olha, concordância verbal entre o verbo da oração e o sujeito. O solecismo ocorre na concordância verbal quando o verbo não é flexionado para concordar com o sujeito. Então, esse verbo, galerinha, ele tem que estar concordando com o sujeito em número, né, singular e plural, e em pessoa, que são as pessoas do discurso, a primeira, a segunda, a terceira, do singular ou do plural. Quando há discordância do sujeito com o verbo, eu vou ter um solecismo de concordância verbal. Olha o exemplo aqui. Eles gostam de hot dog. Tá? Veja bem que o sujeito aqui é o pronome eles. Eles, terceira pessoa do plural. Mas o verbo gostar não está concordando, né, com este sujeito em número, né? No caso aqui, gosta está no singular, enquanto que o pronome eles está no plural. Então, aqui eu estou tendo um solecismo de concordância verbal, onde o verbo não está concordando com o sujeito. Mas olha aqui embaixo. Eles gostam de hot dog. Aqui sim. Percebam que o verbo gostar está no plural, concordando com o sujeito, o pronome eles, que também está no plural. Então, nesse primeiro caso aqui, eu tenho um solecismo de concordância verbal. Correto, galera? Vamos lá. Solecismo na concordância nominal. O solecismo na concordância nominal ocorre quando o substantivo não concorda com o artigo, adjetivo, numeral ou pronome. Lembra que eu falei anteriormente, né, que o substantivo ele tem que concordar com os termos, né, que se relacionam a ele. Então, esses termos que se relacionam com o substantivo, que pode ser um artigo, um adjetivo, um advérbio, um numeral, um pronome, ele tem que estar concordando com este substantivo em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Então, olha o exemplo aqui. Eles são lindos. Tá? Eles são lindos. Perceba que aqui o lindo, que é o adjetivo, não está concordando com o sujeito eles, né? Então, aqui eu tenho um solecismo de concordância nominal. Agora, olha aqui. Eles são lindos. Aqui sim. O adjetivo lindos está concordando, né, com o pronome eles. Tá ok? Vamos em frente aqui. Solecismo de colocação pronominal. Coloquei assim, a colocação pronominal é o estudo da colocação dos pronomes oblíquos átonos. O que são os pronomes oblíquos átonos? São aqueles pronunciados mais levemente, mais fracamente. Quais são esses pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos. Não vão confundir com nós, aquele do acento agudo, né? O nós é pronome pessoal do caso reto, assim como o vós também, tá? Então, nos e vos são pronomes oblíquos átonos. Além deles, o os, as, lhes, em relação ao verbo. Tá? Então, galera, esses pronomes oblíquos átonos, quando a gente fala de colocação pronominal, você vai posicionar esses pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. Ou seja, esses pronomes oblíquos átonos, eles podem vir antes do verbo,
depois do verbo ou no meio do verbo. E cada posição dessa tem um nome diferente. Então, aqui, olha, os pronomes átonos podem ocupar 3 posições. Antes do verbo, quando ele vem antes do verbo, ele se chama próclise ou pronome proclítico. No meio do verbo, recebe o nome de mesóclise ou pronome mesoclítico. E depois do verbo, que se chama ênclise ou pronome enclítico. Tá ok? Vamos lá. Então, aqui, olha, exemplos onde ocorre o solecismo na colocação pronominal. Vamos falar da próclise, tá? Ninguém mexeu-se. Aí você diz assim, mas tá errado, por que isso aqui? Ninguém mexeu-se. Por que o correto seria ninguém se mexeu? Tá? Isso aí, gente, cada uma dessas posições, né, na próclise, mesóclise, ênclise, elas têm regras a ser seguidas, e isso vocês vão ver lá no terceiro ano, é um dos primeiros assuntos do primeiro ano. Isso aqui eu estou colocando só para vocês terem uma ideia do porquê estaria incorreto. Porque o correto seria ninguém se mexeu. Por que o pronome tem que ficar antes do verbo mexer e não depois, como está aqui, que estaria incorreto? Isso aqui é uma regra de próclise que diz que se antes do verbo, no caso aqui mexer, eu tiver um pronome indefinido, tá? Se o meu sujeito for um pronome indefinido, no caso aqui o ninguém é um pronome indefinido, eu tenho que posicionar o pronome oblíquo átono, no caso se aqui, antes do verbo. Então, é o caso aqui, ó. O pronome oblíquo se, ele está posicionado antes do verbo mexer, porque o meu sujeito é um pronome indefinido. Isso é uma das regras de próclise. Por isso que você não poderia colocar, tá, o pronome oblíquo se depois do verbo. Ele teria que ficar antes, tá? Porque o meu sujeito é um pronome indefinido. Então, a forma correta seria essa aqui. Na mesóclise, gente, a mesóclise é quando você posiciona o pronome oblíquo no meio do verbo. Olha o exemplo aqui. Contentarei-me com uma desculpa, né? Contentarei-me com uma desculpa. Estaria errado. Professora, mas por que estaria errado? Contentarei-me. Porque o correto seria contentar-me-ei com uma desculpa. Toda vez que a frase iniciar por verbo e esse verbo estiver no futuro, tá? Se o verbo que iniciou a frase estiver no futuro, você não pode usar a ênclise, ou seja, colocar o pronome oblíquo aqui depois do verbo, como está aqui, ó. Você colocou o pronome oblíquo depois do verbo. Não. Se o verbo que iniciou a frase, galerinha, estiver no futuro, você vai usar a mesóclise, que é posicionar o pronome oblíquo no meio do verbo. No caso, colocou o me aqui, ó. Professora, como é que eu faço isso? Como é que eu vou abrir, vamos dizer assim, abrir o verbo para colocar o pronome oblíquo lá? No caso, você vai até o infinitivo do verbo, né? O que é o infinitivo? É aquela forma natural do verbo. Quando o verbo termina em AR, ER ou IR. Lembram disso? AR são os verbos de primeira conjugação. Cantar, pular, dançar, amar. De segunda conjugação, os que terminam em ER, comer, ter, ser, ver, fazer. E os de terceira conjugação são aqueles que terminam em IR, partir, dormir, ir, vir. Então, tá aqui, olha, o verbo na sua forma natural, no infinitivo. Ó, contentar, contentar, o AR. Aí você veio até aqui, colocou o hífen, posicionou o pronome oblíquo, mais outro hífen e o ei, né, que é o resto do verbo. Porque, galerinha, se você tirar esse me aqui, ó, tá? Deixa eu ver aqui o cursor aqui que não tá me ajudando, tá aqui. O me aqui, ó, tá? Se você tirar esse me daqui, ficaria o verbo no futuro. Contentarei, não é isso? Contentarei. Então, no caso aqui, para formar a mesóclise, você posicionou o pronome oblíquo no meio do verbo, indo até o infinitivo dele, posicionando o pronome oblíquo, mais um hífen e o resto do verbo aqui. Tá ok, galerinha? Então, isto é a mesóclise.
tá? Mas não se preocupe que eu não vou pedir para vocês posicionarem o pronome oblíquo, porque, como eu falei, isso é assunto lá do terceiro ano, mas é só a gente tá explicando aqui porque ocorreu um solecismo, tá? No caso, um solecismo de colocação pronominal. Ênclise. A ênclise é quando você posiciona o pronome oblíquo depois do verbo, tá? Então aqui, ó, me diga a verdade. Por que estaria errado? Porque o correto seria diga-me a verdade, galerinha. Esse aqui estaria incorreto porque, segundo as regras de colocação pronominal da língua portuguesa, nós não podemos iniciar frases com pronome oblíquo átono. No caso, este me aqui, ó. Eu não poderia iniciar a frase com esse ou qualquer pronome oblíquo. No caso, eu usei aqui o me. Tá? Você teria, se o verbo não tiver no futuro, né? A gente já acabou de ver. Se o verbo tiver no futuro, você usa a mesóclise. Tá? Então, por isso que eu joguei aqui o pronome para depois do verbo, como nessa frase aqui, ó. Diga-me a verdade. O pronome me foi para depois do verbo dizer, correto? Porque aqui a frase inicia o verbo e... desculpem. A frase inicia com verbo e esse verbo, ele não está no futuro. Diga. Diga é presente. Aqui, contentarei está no futuro. Por isso que eu usei a mesóclise e não a ênclise. Tá? Então, ficaria diga-me a verdade. Se vocês observarem aqui, galera, na mesóclise e na ênclise, para ligar o pronome ao verbo, a gente usou o hífen. Sendo que na mesóclise a gente trabalha com 2 hífens e na ênclise só com 1. Tá? Então, isso é o solecismo de colocação pronominal. Aqui a próclise, tá? Quando você coloca o pronome oblíquo antes do verbo, a mesóclise, quando o pronome vem no meio do verbo, e a ênclise, quando o pronome oblíquo vem depois do verbo. Então, se você não obedecer as regras de próclise, de mesóclise e de ênclise, você pode incorrer em um solecismo de colocação pronominal. Bom, o solecismo de regência, galera, né? O solecismo de regência, dá-se o nome de regência a relação de subordinação que ocorre entre um verbo ou um nome e seus complementos. Então, a regência nada mais é do que essa relação de subordinação, de dependência entre um verbo, né, e seus complementos. Aí, no caso, eu teria a regência verbal, ou o nome e seus complementos. Aí, neste caso, eu teria a regência nominal. Existem regras relacionadas aos verbos, objeto direto e indireto, porém o solecismo ocorre em sua maioria das vezes nas preposições. Exemplo, hoje fui no cinema, né? O verbo ir, galera, ele necessita da preposição a, ou como a gente fala em português, ele rege a preposição a. Então, por isso que você não poderia usar o no, e sim ao. Como está aqui na frase abaixo, olha, hoje fui ao cinema. Então, você tem a união da preposição a mais o artigo o, tá? Então, por isso que o correto seria ao, porque o verbo ir, ele rege a preposição a e não a preposição no. Aqui, ó, neste caso, na regra de regência verbal, os verbos ir, transitivo e indireto, exigem a preposição ao ou a, tá ok? Mas não se preocupem novamente que eu não vou pedir para vocês saberem quais são essas regras de regência, de colocação pronominal, isso é lá para o terceiro ano. Só estou mostrando aqui para vocês essa questão, porque é um solecismo de concordância nominal ou verbal, porque é um solecismo de regência nominal ou verbal. Vamos lá. Então, aqui eu trouxe algumas frases com exemplos de solecismo, né? A gente vamos. Quem fez isso foi eu. A turma não gostaram. Então, aqui nesses casos, eu tenho solecismo de concordância verbal, onde o verbo não está concordando com o sujeito. A gente vamos. Não é porque gente dá ideia de quantidade, de muitas pessoas, galera, que você vai jogar o verbo para o plural.
Se gente é singular, então coloque o verbo no singular. A gente vai. Se você quer usar o verbo vamos, tá? Então use o sujeito correto. Nós vamos. Então você fala nós vamos ou a gente vai. Quem fez isso foi eu. Olha o eu aqui, galera. Eu é primeira pessoa do singular. Então o verbo tem que ficar na primeira pessoa do singular, concordando com o pronome eu. Então você fala eu foi? Não. Você fala eu fui. Então quem fez isso fui eu. Ah, professora, mas eu quero usar o foi. Então use o pronome correto. Quem fez isso foi ele ou foi ela. Aí sim. Isso que é o solecismo de concordância verbal. É quando você não concorda o sujeito com o verbo, né, gente? Eu já falei anteriormente, né? Esse sujeito tem que estar concordando com o verbo em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. A turma não gostaram. Novamente, é bem parecido com o gente aqui. Turma dá ideia de quantidade. Aí a pessoa jogou o verbo para o plural porque turma, ora, dá ideia de quantidade, então eu vou jogar para o plural. Negativo, turma é singular, então coloque o verbo no singular. A turma não gostou, tá ok? Então aqui, como eu falei, eu tenho solecismo de concordância verbal. Vamos a alguns exemplos de solecismo de concordância nominal. Amenas pessoas aqui, galera. Ó, amenas. Esse advérbio menas, ele não se flexiona para o feminino. Ele sempre vai aparecer na sua forma masculina, mesmo que o substantivo esteja no feminino, como pessoas aqui. Tá? Então ele não varia, ele não se flexiona para o feminino. Então estaria incorreto você dizer a menos pessoas aqui, a menos pessoas aqui. Se você fala a menos pessoas aqui, você está incorrendo em um solecismo de concordância nominal. Meus irmãos são muito briguentos. Tá? Então aqui, olha, o substantivo irmãos não está concordando com o pronome possessivo meus. Meus não está no plural, então coloque o substantivo para o plural também. Meus irmãos são muito briguentos. Eles são lindos. Novamente aqui o adjetivo lindo não está concordando com o pronome eles. Eles não está no plural, então coloque o adjetivo também no plural. Lindos. Senão você estará incorrendo em um solecismo de concordância nominal. Vamos ver o solecismo de colocação pronominal. Lara não emprestou-me sua caneta. Tá? Aqui eu usei a ênclise. Lembra que a ênclise é quando você coloca o pronome oblíquo depois do verbo, porque estaria incorreto, porque o correto seria Lara não me emprestou. Aí vem a tal da regra de Próclise, né? Antes do verbo eu tenho uma palavra negativa, no caso não. Então, segundo a regra de Próclise, se antes do pronome, antes do verbo, eu tiver uma palavra negativa, um advérbio de negação, eu vou usar a próclise, ou seja, colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Por isso que ficou não me emprestou. Tá aqui o pronome me antes do verbo emprestar. Contarei-te a verdade. Olha aqui. Professora, por que contarei-te a verdade estaria incorreto? Tá? Porque seria contar-te-ei. Lembra que eu falei para vocês? Se o verbo que inicia a frase estiver no futuro, eu não posso usar a ênclise, que é colocar o pronome depois do verbo. Eu tenho que usar a mesóclise. Contarei é futuro. Você não contou ainda, você ainda vai contar. Então, se é futuro, use a mesóclise. Olha aqui, contar-te-ei. Novamente o verbo aqui no infinitivo, AR, tá? Aí você posicionou o pronome oblíquo e depois o resto do verbo. Contar-te-ei. Me empreste o livro. Tá errado. Aqui é o que? Um solecismo de colocação pronominal. Falei anteriormente, não se começa a frase em português com pronome oblíquo átono.
tá? Então, por isso que você usou a ênclise aqui, empreste-me, tá? Posicionou o pronome depois do verbo, até porque o verbo que inicia a frase não está no futuro. Então, aqui são alguns exemplos de solecismo de colocação pronominal. Vamos ver solecismo de regência, olha. Vamos na praia esse final de semana, tá? Já falei para vocês que o correto seria vamos à praia, porque o verbo ir, ele exige a preposição a ou ao e não na. Então, por isso que o correto seria vamos à praia. Sempre obedeci meu pai, tá? O correto seria sempre obedeci ao meu pai. Quando você obedece a alguém. Você não obedece a alguém, você obedece a alguém. Então, esse verbo obedecer, ele rege a preposição a ou ao. Então, por isso que o correto seria sempre obedeci ao meu pai. Prefiro estudar do que trabalhar. Como a gente observa essa regência aqui incorreta, né? O do que no lugar do a. Gente, o verbo preferir, no sentido de ter opção, né, de escolha, ele rege a preposição a. Tá? Então, por isso que o correto seria prefiro estudar a trabalhar. Prefiro salgados a doces. E não prefiro salgado do que doces. Tá? Mas isso são as regras de regência que vocês vão ver lá pelo terceiro ano. Tá ok? Isso aqui é só para mostrar que esses exemplos aqui são solecismos de regência. Tanto verbal quanto nominal. Tá? Então, vamos em frente aqui. Estrangeirismos, tá? Vamos lá. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Tá? O estrangeirismo é o emprego de palavras, expressões e construções alheias ao idioma, tomadas por empréstimos de outra língua. Vocábulos oriundos de outras línguas são incorporados por meio de um processo natural de assimilação de cultura ou ainda por conta da proximidade geográfica com regiões cujos idiomas oficiais sejam outros. Sendo assim, podemos dizer que o estrangeirismo é um fenômeno linguístico orgânico, isto é, ele acontece de maneira espontânea e quando menos percebemos, estamos utilizando empréstimos linguísticos para nos referir a objetos e ideias, né? A nossa língua portuguesa, ela está recheada de estrangeirismos, né? Então, o que é o estrangeirismo, gente? É a introdução de palavras vindas de outros idiomas, na língua portuguesa, principalmente do inglês e do francês. O estrangeirismo também é chamado de peregrinismo, tá ok? E essa incorporação de palavras estrangeiras ao nosso idioma, ela pode se dar de duas formas. Através do aportuguesamento, né? Você aportuguesar a palavra, ou então utilizar a palavra na sua grafia original, tá ok? Então, vamos ver aqui o que eu trouxe de exemplos de estrangeirismos. Então, eu tenho aqui, ó, abajur, balé, batom, sutiã, toalete. Essas palavras, tá? Elas são do francês, tá? Mas nós incorporamos, né? Nós aportuguesamos essas palavras, né, para o nosso idioma. Aqui eu tenho palavras do inglês, ó. Backup, hardware, software, pendrive, check-in, design. Essas palavras aqui são da língua inglesa, mas nós usamos em sua grafia original, né? E aqui nós já aportuguesamos, né? São alguns exemplos de palavras vindas da língua inglesa, mas que nós aportuguesamos. Banco, que é bank, né? Vem do bank, do inglês bank. Basquete, basketball. Blackout, né? Blackout. Estresse, vem do inglês estresse, mas nós aportuguesamos. Futebol, do inglês football. Sanduíche, sandwich. Telefone, vem do inglês telephone. Team, que nós aportuguesamos, né, do inglês team. Voleibol ou vôlei, né, do inglês volleyball. Tá ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos de estrangeirismos ou peregrinismos. Arcaísmos, galera.
Então vamos falar de arcaísmos. Arcaísmo vem de quê? De arcaico, de algo ultrapassado, de algo antigo, né? Então os arcaísmos são aquelas palavras que deixaram de ser faladas, né? Que deixaram de ser usadas, mas que elas foram comuns em outras épocas, né? A gente diz que são verdadeiros fósseis linguísticos, né? Então vamos ver alguns exemplos aqui, um conceito, aliás. Arcaísmos são palavras antigas, ou seja, palavras que perderam seu uso ou o uso de algum dos seus significados numa linguagem culta. São vocábulos usados em outras épocas, cujo uso passou a ser desnecessário na atualidade, perdendo a sua razão de existir, ou cujo uso foi substituído por vocábulos sinônimos mais adequados ao mundo atual. Apesar disso, ainda se encontram dicionarizados. Então, vocês podem encontrar alguns arcaísmos em dicionários. Então, como eu falei para vocês, os arcaísmos são essas palavras que caíram em desuso, né? Deixaram de ser usadas devido a essa dinamicidade da língua, né? Lembra que a língua ela está em constante evolução, ela está se transformando a todo momento, né? Então, algumas palavras, com o passar do tempo, elas realmente vão deixando de ser usadas. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, de arcaísmos. Pândego, janota, pacóvio, belicoso, loquaz, perdulário, obséquio, mangá, ruá, hermínea, recôndito, estupendo, incólume, omísio, supimpa, nosocômio, dande, gaiato, quebra-luz, ignóbio, né? Rebotalho, introito, fenecimento, solilóquio, tervejizar, pachorrento, merendar, apoquentado, fatela, doravante, sorumbático, taciturno, soer, fleumático, leviatânico, trenguice, gilda. Então, são alguns exemplos aqui de arcaísmo, né? Palavras que deixaram de ser usadas na língua portuguesa, né? E tem alguns outros, né, que são, a gente falava algum tempo atrás, por exemplo, ciroulas, né? Que eram as cuecas, corpete, que é o sutiã, botica para farmácia, boticário para farmacêutico, deixa eu ver o que mais, alcaide, prefeito, cópia fotostática, que era xerox, tá? E outros exemplos, né? Vosmicê, que ainda tinha variações, vosmicê, vancê, vansuncê, que corresponde hoje ao nosso você. Então, são exemplos de arcaísmos. Vamos falar de gerundismo, galera. Coloquei aqui, ó. O gerundismo é considerado um vício de linguagem, um modismo que utiliza de maneira inadequada a forma nominal gerúndio. O gerúndio, galera, tem essa terminação em português em NDO, né? São aqueles verbos terminados em NDO, cantando, pulando, dançando, vendo, sorrindo, amando. Tá? Então, toda vez que o verbo tem essa terminação em NDO, tá? Isso é o gerúndio. O gerúndio é normal você usar na língua portuguesa. O que não pode é o gerundismo, que é esse uso exagerado do gerúndio. Então, vamos lá. Na tentativa de reforçar uma ideia de continuidade de um verbo no futuro, acabamos complicando o que já é suficientemente complicado. E o que antes podia ser dito de maneira mais econômica e direta foi substituído por uma intrincada estrutura que prefere utilizar 3 verbos e apenas um ou dois. Então, gerundismo é isso, é quando você usa 3 verbos ao mesmo tempo, quando você poderia usar 2 ou um verbo. Então, em outras palavras, né, eu posso dizer para vocês que o gerundismo é o uso exagerado e inadequado do gerúndio, né, que se alastrou de forma corriqueira e persistente na nossa língua. Na verdade, o gerundismo ele peca pelo excesso, né, o excesso de verbos, vamos dizer assim. Então, vamos ver aqui, olha, exemplos de gerundismo. A empresa vai estar entrando em contato para resolver o problema. Olha aqui, isso aqui é o gerundismo, galera. 3 verbos aqui, quando você poderia usar apenas um ou 2, como eu tenho aqui embaixo. Olha, você poderia dizer: a empresa vai entrar em contato para resolver o problema. A empresa entrará em contato para resolver o problema. No próximo mês, João vai estar completando 5 anos.
Não seria melhor você dizer, no próximo mês João completará 5 anos? João vai completar 5 anos. Então, esse uso exagerado do gerúndio, tá? É o que a gente chama de gerundismo. Vou estar verificando sua situação. Sempre vai haver um verbo no gerúndio, olha, no gerundismo, tá ok? E mais dois verbos. Então, aqui, vou estar verificando. Simplifica. Vou verificar sua situação. Verificarei sua situação, tá ok? Olha aqui, né? Vou estar te amando para sempre. Gostar de dizer te amarei para sempre? Vou te amar para sempre? Agora é tarde. Hoje mesmo vou estar te abandonando, né? Vou te abandonar, te abandonarei, tá? Existe um tipo de pessoa que adora utilizar o gerundismo, aquele pessoal do telemarketing, né? O pessoal do telemarketing adora um gerundismo, né? Quando você faz uma ligação precisando de uma assistência, seja lá em relação ao produto, por exemplo, né? Um momento, vou estar transferindo sua ligação. Poxa, custava dizer, vou transferir, transferirei sua ligação? Né? Para que o gerundismo, gente? Então, gerundismo é vício de linguagem, vamos evitar porque é feio. Olha aqui. Olá, nesta aula vou estar ensinando sobre o uso do gerúndio. Ó. Vou estar ensinando, tá? Então, a presença de 3 verbos aqui, né? Provocando o gerundismo. Vocês não vão me ouvir falar essa frase, né? Olá, nesta aula vou ensinar sobre gerúndio. Olá, nesta aula ensinarei sobre gerúndio. O ataque dos zumbis gerundistas, né? Essa charge aqui. Em breve nos cinemas. Em instantes vamos estar comendo seu cérebro. Tá? Olha aqui o gerundismo. Vamos estar comendo. Tá? Então, vamos comer seu cérebro. Comeremos seu cérebro. Vamos ver o eco aqui, né, galera? Esse slide não ficou legal. Vamos ver aqui, né, se dá para ler. No eco ocorre a repetição de palavras que rimam, tem a mesma terminação. Por isso ele é muito utilizado nos textos literários, né? É considerado um vício de linguagem nos textos em prosa e não literários, né? Então, gente, o que vem a ser o eco, né? O eco é a repetição de uma palavra que tem a mesma terminação, né? Então, eu digo assim que são palavras que terminam da mesma forma. É a rima dentro da prosa, galera. Tá? Nos textos literários, tá? Ele é bem-vindo. Agora, nos textos não literários, né? Ele é considerado um erro de linguagem. Tá? Então, por isso que é a rima dentro da prosa. Certamente realizamos o trabalho calmamente e alegremente. Olha, palavras que têm a mesma terminação. Certamente, calmamente, alegremente. Tá? Então, aqui é um exemplo de eco. Isso empobrece, gente, a língua. Empobrece o texto, fica feio. A divulgação da promoção não causou comoção na população. Chega, você até perde o fôlego. Tá? Então, é aqui a terminação igual. São. Tente, invente, faça diferente. Como eu falei, no texto poético, no texto literário, beleza, né? Mas no texto em prosa é muito feio. Então a terminação ente aqui. A flor tem odor e frescor. Novamente aqui, olha, terminação em or. Tem gente que por mais que tente não consegue ser diferente. Então a terminação ente aqui. Tá? Então isso é o eco. Meu coração morre de paixão por vocêzão. Olha aqui, terminação ão aqui, né? Então, isso aqui é eco, tá? Ela até falou aqui, achei horrível, né? E realmente é horrível. Colisão. A colisão, a repetição de consoantes iguais ou semelhantes, tá, gente?
Diferente, né, do eco. Não vamos confundir colisão com eco. O eco é a repetição no final da palavra, ele é igual. A colisão é a repetição de fonemas consonantais, tá? De consoantes iguais ou semelhantes. Olha aqui. O monstro medonho mede mais ou menos 1,5 metro. Então, tem a repetição aqui do fonema consonantal M. Então, isso é a colisão. Vamos ver aqui outro exemplo. Algumas frases. O cultivo coletivo das comunidades camponesas. Então, eu tenho aqui a repetição do fonema consonantal C. Essa saia, faltou saiu, né? Não, essa saia suja é da Sara. Então, aqui eu tenho a repetição do fonema consonantal S. Então, isso é colisão, tá? Fazendo fiado, fico freguês. Repetição do fonema F. O Papa pediu paz para todos. Repetição do fonema consonantal P. Minha mãe me mandou mudar os meus modos. Que coisa feia, gente, tá? Então, aqui a repetição do fonema M. O astro rei reina reluzente. Repetição do fonema R. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Rainha com raiva roeu o resto. Então, aqui eu tenho a repetição do fonema consonantal R. Então, toda vez que você tiver a repetição do fonema consonantal, isso se chama colisão, tá ok? Então, vamos evitar que é vício de linguagem. E a nosso último vício é o plebeísmo. O plebeísmo é um vício de linguagem que consiste na utilização de termos coloquiais, gírias e palavras de baixo calão ou de expressões informais, tá? Então, a gíria, gente, é o uso inadequado de gírias, de palavrões, de palavras de baixo calão. Então, vamos evitar, que também é feio, é vício de linguagem. Somos irmãos do peito. Essa expressão, irmãos do peito, designa a cumplicidade entre as pessoas, né? Lindalva pegou ranço da patroa e deu fora dali. Essa expressão, pegou ranço, quer dizer, sentiu raiva, desprezo, né? E deu fora, saiu, tá ok? Ficaria melhor você dizer, Lindalva sentiu raiva da patroa, desprezo da patroa e foi embora, e saiu, né? Deu ruim, ela não quis sair comigo. Deu ruim, não foi como esperado, né? Então, essa expressão deu ruim é um plebeísmo. O ônibus estava cheio para burro, tá? Então, esse para burro, o ônibus estava muito cheio. Fiquei bolado com essa parada. Olha aqui o uso da gíria, né? Bolado, fiquei intrigado com essa parada, com essa situação. Então, isso aqui é o chamado plebeísmo, né? Um vício de linguagem. Você podendo utilizar outras expressões, tá? Use, tá? Evite gírias, evite palavrões, palavras de baixo calão, que isso venha a ser o plebeísmo. Então, galerinha, essa era a nossa apostila de vícios de linguagem. Espero que vocês tenham entendido, tá? Nos veremos na próxima aula, tá ok, galera? Beijos!